Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Intercambiando, o seu podcast comigo, Yuri Leite, e convidados, onde a gente explora o mundo afora aí com as experiências de nossos convidados para a gente poder discutir e aprender muito naquele papo bem descontraído e bem divertido para você. O tema que a gente vai estar falando hoje é sobre o que não te contaram sobre você se mudar para Portugal, todas as dificuldades que você passa ao se mudar para Portugal. E para falar desse tema, a gente trouxe ele, que é mecânico de automóveis e trabalhava como professor do Senai e decidiu largar tudo do Brasil e tentar a vida em Portugal. Seja muito bem-vindo, Igor Santos. Fala galera, tudo bem? Sou Igor Santos, como o Yuri introduziu aí, eu sou mecânico formado, já fui professor do Senai. Estou aqui em Portugal fazendo minha tentativa basicamente de uma melhoria, que a gente sabe que a situação no Brasil não está fácil. E eu tenho um pouco da minha experiência e um pouco da minha vivência, que é a vivência real, para poder compartilhar com vocês hoje. Então, Igor, antes da gente falar aqui das diversas experiências que você teve em Portugal, deixa eu só passar aqui no momento jabá rapidinho para a galera. Gente, para vocês que estão assistindo aqui pelo vídeo, vocês podem perceber que tem um QR Code aí na tela para vocês, que vocês podem estar fazendo doação de qualquer quantia aqui para o canal, para dar um suporte aqui, para a gente poder manter trazendo esse conteúdo aqui para vocês. Se vocês quiserem fazer a doação, é só escanear e colocar a quantia que vocês querem contribuir. A gente agradece vocês contribuindo ou não. Quem estiver assistindo por vídeo e quiser dar uma passadinha lá no YouTube para deixar o seu like, deixar comentários, se inscrever no canal, isso ajuda muito a gente também a conseguir chegar em mais pessoas e também conseguir transmitir o nosso conhecimento, as nossas coisas, nossas informações para mais pessoas. Mas então, Igor, como você mencionou aqui, a gente vai estar falando sobre as experiências em Portugal, né? A gente vai falar um pouco dos pré-requisitos para você ir morar em Portugal, dos desafios, das oportunidades, entre diversas outras coisas. E aí eu queria começar perguntando para você, qual o momento da sua vida aqui no Brasil, você já era mecânico aqui no Brasil e professor na área, qual foi o momento que você decidiu sair daqui do Brasil e ir para Portugal? O que te levou a ter esse raciocínio, esse pensamento de querer ir para Portugal? Bom, mãe, primeiramente foi a questão do você ver o quanto você ganha para o quanto você trabalha, que é um ponto muito relevante, eu acho que em qualquer lugar do mundo. E a questão de valorização profissional, porque uma coisa que todo mundo do Brasil sabe, você só é valorizado pela empresa enquanto você é um funcionário que custa pouco e rende muito. Se você não rende muito, você se torna um funcionário que dá prejuízo e, consequentemente, você não é essencial à empresa. E a valorização é uma coisa que na minha área, principalmente, é uma coisa... É impressionante como não existe a valorização do profissional de mecânica da forma que se espera, porque eu vejo, por exemplo, mecânicos formados há 30 anos trabalhando em oficinas, eles têm rendimento de, vamos supor, 2.500 a 3.000 reais por mês. Ah, é muito, né? Talvez até pareça muito. Só que aí se você tiver um parâmetro de comparação, em outros países, vamos supor, o Canadá, você tem mecânicos que têm uma remuneração entre 3.000 e 6.000 dólares. Isso sem ter 20 anos de experiência. Então, você vê a disparidade basicamente baseado nisso. Mas o maior motivo não foi isso. Realmente foi a noção de que, se for para trabalhar com mecânica no Brasil, a única forma realmente que eu conseguiria crescer e conseguir basicamente ter a remuneração no patamar que a gente espera, que a gente sabe que sempre vai ter uma remuneração que você recebe, uma que você almeja e uma que você espera para a sua vida. No Brasil, basicamente, a remuneração ela fica num patamar que não é aquilo que a gente imagina, por causa justamente da questão da valorização. Então, por conta disso, a gente corre muito atrás de outras formas de ganhar dinheiro. Inclusive, um desses processos de procurar outra forma foi a seleção para professor no Senai. Eu dei aula no Senai por 8 meses, desde maio de 2021 até janeiro de 2022. Fui professor, como o Yuri falou, de mecânica automotiva, manutenção automotiva. Tive muitas experiências boas e aprendi muito também, inclusive, porque a melhor forma de se aprender alguma coisa é dando aula. Parece até um clichê isso, mas é real isso.
toda essa vivência que eu tive me fez abrir os olhos para que realmente você, como mecânico em oficinas, você tem uma remuneração muito abaixo do que se esperaria, por conta justamente dessa questão de que qualquer profissão no Brasil é desvalorizada. Você vê, por exemplo, engenheiros que ganham 10 mil ao mês. Isso é um valor alto para o Brasil? É. Mas aí, um caso de um engenheiro que ganha esse valor não é uma referência para o resto do mundo. O resto do mundo pode ganhar até muito mais do que isso. Justamente a questão da valorização profissional. Foi o motivo principal, essa questão de valorização profissional. Então, eu almejei, primeira coisa que eu pensei foi realmente em sair do Brasil. O país que me veio primeiramente à cabeça foi Portugal. E Portugal não por causa da facilidade de língua, porque como o próprio Yuri, eu também sou fluente em inglês. Inclusive, a gente desde a época do colégio, a gente estudou junto. A gente desde a época do colégio sempre teve contato com relação a isso, com relação ao inglês. Mas foi um país que tinha uma facilidade com relação à documentação. E aí é onde a gente chega nas próximas perguntas, que eu acredito que o Yuri já vai fazer. Eu já vou fazer essas perguntas mesmo, mas antes de eu entrar nessas perguntas especificamente, eu queria que você comentasse pra gente, você falou de você escolheu Portugal mais por uma questão de documentação. E aí, provavelmente você escolheu Portugal com isso em mente, provavelmente porque chegou para você informações, né, de que Portugal dava muitas facilidades para brasileiros. E aí, antes da gente prosseguir, eu quero comparar o que chegava aos seus ouvidos, né, as informações que te diziam sobre as facilidades e dificuldades de Portugal. E lá no final eu quero que você diga pra gente novamente agora, mas dessa vez, em vez de o que te disseram, o que você viveu. Então eu queria que você falasse aqui pra gente antes o que chegava pra você de informação. Quais eram as coisas que te diziam, Portugal tem A, B e C e não tem A, B e C. Só pra gente poder aqui comparar o antes, o que te diziam, com o depois, o que você realmente viveu. Coisa que mais diziam sobre Portugal, primeiramente. Você vai chegar em Portugal, tudo é muito barato, o custo de vida é baixíssimo, você consegue crescer com isso, qualquer profissão que você trabalhar, você consegue tirar dinheiro suficiente para poder viver. O aluguel não é tão caro, o valor das coisas é baixíssimo. Foram essas as coisas que basicamente eram repassadas a mim no momento que eu estava no Brasil e me fizeram pensar em Portugal como uma opção boa. Dentre essas coisas que te diziam, isso eram tipo pessoas que estavam te dizendo ou era tipo também parte da tua pesquisa que tu fez, tipo de procurar saber realmente da parte, no caso tu entrou no Google, fez as pesquisas ou eram só realmente vídeos de YouTube, agências querendo te vender viagem, alguma coisa desse grupo aqui de pessoas? Então, não era só questão de YouTube, eu também tive um amigo meu que é o Beto. Ele mora aqui em Portugal já há uns 3 anos e tive o convívio com ele e ele me explicava muito do que acontecia aqui. Apesar de que a realidade dele sempre foi muito diferente da minha nesse sentido, porque o Beto ele tinha uma base, digamos assim. Eu, quando eu vim para cá, eu vim sozinho. Isso também é uma coisa que diferencia muito na situação. E sim, houve realmente um contato com alguns vídeos de YouTube, algumas pessoas que tipo, tinham informações sobre. Muito vídeo, por exemplo, de mercado que incentivava muito a vir, foi justamente pensando nesse sentido de vir para cá. Entendi. Aí só queria confirmar uma coisa que pareceu que você me disse isso, mas eu não tenho certeza, eu só quero confirmar. Você estava comentando que quando você vai sozinho, a sua experiência é mais difícil do que quando você vai acompanhado. Foi isso mesmo ou você quis dizer outra coisa? Eu entendi errado. É exatamente isso. Uma realidade que não é muito bem repassada é essa. Você vir, por exemplo, com a namorada, ou então casado, ou enfim, com um amigo, ou alguma coisa do tipo, facilita muito a sua vivência por causa da questão dos arrendamentos, que são os aluguéis aqui, e por conta basicamente do custo de vida em geral, porque você tem um custo de vida aqui que ele é relativamente barato, mas tem algumas coisas que são altas. Então, você sozinho, você sente muito mais isso, principalmente porque, não se enganem, o salário aqui também é baixo. O custo de vida tem que ser baixo por causa do salário.
Quando a gente fala, né, de Portugal, na verdade, quando a gente escuta de Portugal, sempre é realmente falando da questão de tudo aqui é muito mais barato do que no resto da Europa. E aí uma das coisas que eu sempre falo é justamente isso, da questão salarial. É o país que tem o menor salário mínimo e, portanto, tem que ser o país com o menor custo de vida. Porque se tiver um custo de vida muito alto, a população morre, né? Não tem como viver, justamente. Então eu sempre faço essa ressalva quando eu escuto alguém falar sobre essa questão salarial. E uma coisa que eu achei engraçada, uma coisa que eu até vivi na Irlanda também, é que quando você sai do seu país sozinho, você realmente enfrenta umas dificuldades maiores, especialmente com relação a custos. E é impressionante como todos os países que eu já visitei, que eu já morei, que eu já saí, sempre o aluguel, que você chamou de arrendamento, né, que provavelmente é como chamam em Portugal, é a parte mais cara dos seus custos. Você paga muito mais caro. E quando você divide, seja com um amigo, seja com uma namorada, esposa, o que seja, algum parceiro, parceira, sempre fica mais barato, sempre fica mais em conta. Porque é como se você estivesse dividindo aquele mesmo espaço para duas pessoas. Então fica muito mais barato e a pessoa que está alugando aquele espaço também ganha mais dinheiro. Então é vantajoso para os dois lados. E é uma coisa que ninguém leva em consideração. É muito mais barato você viajar realmente com alguém. Além também do suporte que a pessoa te dá, no sentido de ter alguém para conversar, de ter alguém ali, de sair. Ninguém conhece ninguém, então a gente sai junto e conhece as pessoas. É realmente muito mais fácil nesse sentido. Mas então, Igor, agora eu queria que você dissesse pra gente aqui como foi a sua organização para ir para Portugal. Tipo, o que é que você fez, assim, no Brasil? Como você... Se você quiser compartilhar essa questão da quanto você levou, o quanto você se preparou, o quanto você planejou direitinho para chegar aqui e ter etapa 1, etapa 2, etapa 3, vai ter custos A, B e C, e você se planejar financeiramente. Porque uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, quando eu ia para a Irlanda, é que a galera reclamava de que na Irlanda não tinha as coisas, né? Tipo, não conseguia chegar onde elas queriam chegar. Porque as expectativas dela estavam muito altas. Elas achou que chegando lá automaticamente ficava milionário ou alguma coisa do gênero. E 2, porque ela não tinha um planejamento. Ela simplesmente foi com a cara e a coragem, não se planejou, não pesquisou nada, não se preparou nada, não levou dinheiro suficiente. Chegou lá e começou a passar problemas financeiros. Problemas de não conseguir as coisas. E não sair como ela realmente tinha planejado. Eu queria saber o que você fez e se isso foi suficiente, né? Se você realmente teve um planejamento que era o necessário para Portugal. Na sua opinião, obviamente. Meu planejamento inicial envolvia basicamente deixar rendas no Brasil. Primeira coisa que eu fiz é que eu tenho uma casa própria. Essa casa eu fiz uma divisão. Ela era uma casa grande, ela se tornaram 2 casas. Uma casa no primeiro andar e uma casa no térreo, que era basicamente como já era dividido antes. Só que aí eu precisei tirar um dinheiro para essa reforma, reformei, deixei tudo em ordem, as 2 casas divididas, tudo organizado, perfeito. Depois de organizar tudo isso, fui fazer toda uma organização financeira com relação ao que eu precisaria comprar quando chegasse aqui, que seriam minhas ferramentas, como eu sou mecânico. Eu tenho algumas ferramentas já, que eu já consigo trabalhar com alguns serviços mais básicos. Mas aí, para isso, eu tive que abrir mão de uma coisa, que no Brasil era o meu carro. E eu acabei tendo que vender esse carro para poder levantar justamente esse dinheiro, para terminar a reforma e o restante para trazer para cá. Aí, o valor, basicamente, do que eu, para a reforma e tudo, e trazer para cá, o que eu juntei ao todo foi mais ou menos uns 52 mil. Mas aí foram 12 a 14 para a reforma, o restante foi dinheiro que eu fiquei em caso de emergência para poder resolver qualquer pendência aqui. Pô, foi uma ideia muito inteligente, né? Você deixou uma renda aqui no Brasil com o aluguel da sua casa, enquanto você conseguia comprar os seus equipamentos, suas ferramentas para poder trabalhar, e também de deixar uma reserva de emergência caso alguma coisa acontecesse, né? Foi um planejamento relativamente bem feito. E aí, Exato. Saindo então dessa parte agora do planejamento, agora a gente entra depois que você foi morar em Portugal. E aí, antes a gente entrar na parte principal aqui do vídeo, eu queria fazer umas perguntas, porque eu sempre recebo essas perguntas e eu não sei responder, porque eu não fui morar em Portugal, né? Eu fui sempre como turista. E a primeira, eu queria que você me respondesse como foi passar pela imigração. Muita gente tem dúvida se é difícil, se é fácil. Muita gente entra sem visto, eu não sei se você já foi com visto, se você quiser comentar um pouco também.
Então, falar um pouco de como era o processo, quais foram as perguntas, se foi fácil, se foi difícil. Só para quem está assistindo a gente aqui, caso queira ir para Portugal, né, que a pessoa esteja preparada também com relação à questão da imigração. Na época que eu vim, não existia visto para trabalho, no caso dado de Portugal para o Brasil, a não ser que você fosse da área de TI, que todo mundo sabe que em qualquer lugar do mundo se contrata pessoal do TI. E o único tipo de visto que, além desse, seria o visto de estudante. Só que como eu não tinha pretensão de vir para estudar, eu não optei por essa via. Então, Portugal existe uma possibilidade que é de você vir como turista. Quando você vem como turista, você passa pela imigração normal e depois você pode dizer basicamente que não se mudou de ideia, agora você tem interesse de ficar, que se chama manifestação de interesse. Manifestação de interesse em quê? Interesse em residência. Aí você faz esse processo de manifestação de interesse, ele habilita você basicamente a ter acesso a um processo de residência de forma oficial com a SEF, que é a Secretaria de Imigração e Fronteiras. E nesse processo você vai ganhar a sua residência, que é basicamente a forma que muitas pessoas vêm. Qual o problema disso? Passar na imigração pode ser uma roleta russa. A real é essa, que você, por exemplo, na primeira vez que eu vim para Portugal, eu já tinha vindo uma vez, já visitei Portugal uma vez, e essa vez que eu visitei eu estava como turista, literalmente como turista. Foi pro casamento de uma amiga minha, inclusive na Irlanda. Aproveitei, vim para Portugal para casa do meu amigo Beto, passei um tempo aqui, fui no casamento da minha amiga na Irlanda, depois voltei para cá e voltei para casa, que estava saindo mais barato fazer isso do que fazer Portugal, Irlanda, Brasil. Então, eu fiz esse procedimento, só que eu quase que fiquei na imigração quando eu vim para turismo, para você ver como é que estava pesada a fiscalização na época que eu fiz isso. Isso foi em 2019, em maio de 2019, de abril para maio de 2019. Enquanto alguns casos de pessoas que chegaram em outros momentos, eles falam que não tiveram problema nenhum na imigração. Porque realmente a SEF, que é a Secretaria de Imigração e Fronteiras, ela trabalha de tempos em tempos com demandas diferentes. Se o país está ficando super saturado, o interesse da SEF é em evitar a entrada de pessoas que têm interesse em ficar. Da mesma forma que, quando o país está precisando, a SEF é orientada a deixar esses imigrantes passarem. Por que isso acaba sendo um problema? Porque o processo de manifestação de interesse é um processo legítimo, é um processo legal, é um processo que você tem direito a fazer ele de forma regular, só que é considerado pela própria SEF e inclusive pelo governo português como um processo irregular. E você fica como irregular, de certa forma, no período que você está passando por essa transição da manifestação de interesse para a residência. E por conta disso você tem muitas restrições em alguns sentidos, principalmente para a questão de empregos. Muitas empresas não contratam quem só tem manifestação de interesse. Então, isso acaba prejudicando muito. Só que aí essa questão da mudança de tempos em tempos também prejudica muito as pessoas. Por quê? Você, por exemplo, no tempo que eu vim, agora quando eu vim, em fevereiro desse ano, eu cheguei aqui dia 5 de fevereiro, se eu não me engano. Dia 5 de fevereiro que eu cheguei aqui, não me pediram absolutamente nada, nenhum documento. Só olharam para minha cara, olharam para o meu passaporte, olharam o meu exame de Covid, que na época ainda tinha a necessidade de apresentação do exame de Covid para poder entrar no país, e me mandaram passar. Na primeira vez que eu vim, era a turismo, e eu passei 11 horas na imigração. 11 horas. Por aí você tira como funciona. Por isso que eu digo, é sazonal. Não existe regra, por exemplo, para a imigração. Muito youtuber vai te dar uma lista de regras que sempre é assim, sempre é assado, e acaba que muitas vezes nada disso serve. Eles dizem que você precisa de 1 milhão de documentos. Vai depender da necessidade do país. Se o país ele tiver com necessidade de imigrante, ele não vai nem olhar para você, vai só ver se você só a foto do passaporte confere e manda você entrar.
Enquanto em outros casos, quando o país já tiver com uma entrada muito alta de imigrantes, eles simplesmente bloqueiam você e você vai ter que ser, ou você se explica ou você é deportado. E acontece isso com muitas pessoas. Então, tem como entrar de forma como turista, só que aí a CEF ela não é obrigada a deixar você entrar como turista. É basicamente, você está entrando na casa da pessoa sem bater na porta, tá entrando pela porta da lateral ou da porta dos fundos, sem bater na porta, depois você tá abrindo a geladeira da pessoa e aí cheguei. Não é, é assim que você entra pela manifestação de interesse, segundo eles. A gente sabe que a gente o objetivo da gente nunca é entrar de forma irregular em país nenhum, até porque quem se prejudica com isso é a gente mesmo. Só que a forma é uma forma que eles permitem de ser feita. E enquanto você poderia entrar em outros países de outra forma. Você estava falando aqui dessa questão da imigração, né, que é muito aleatório. E eu até me lembro que em 2018 eu voltei para o Brasil para tentar um trainee da Vale e eu acabei não passando. Aí em 2019 eu voltei para Portugal, no caso para Irlanda, né? Passei por Portugal. E aí eu quase fiquei preso em Portugal, mas nesse caso foi por burrice minha, que eu viajei com meu passaporte, ele estava danificado, né? Tinha pego chuva quando eu estava saindo da Irlanda. Quando eu voltei para o Brasil ninguém falou nada, então eu não sabia que precisava arrumar ele, que tinha que estar intacto. E aí, quando eu viajei para Portugal, me deixaram entrar, mas não me deixaram sair de Portugal para ir para Irlanda. Aí eu fiquei preso em Portugal por uma semana para poder conseguir um novo passaporte, que é o que eu tenho até agora, para poder realmente sair do país, né? Então, foi uma questão mais de burrice minha. Mas então, vê só, tu falou que conseguiu a entrar no país, foi tranquilo, não teve nenhum problema. E aí, assim que tu saiu, no caso de Portugal, tu foi para uma residência, uma casa que provavelmente tu já tinha alugado, alguma coisa assim do gênero. E aí eu queria te perguntar, tu ficou no interior ou tu foi para cidades grandes, tipo Lisboa e Porto? E por que você preferiu ir para essa cidade que você foi? Primeiramente, eu não vim para uma casa minha, nem um arrendamento meu mesmo. Eu fiquei na casa do meu amigo Beto, passei quase 2 meses na casa dele até arrumar uma coisa para mim. E a cidade que ele mora é Leiria, que é uma cidade. É basicamente o interior. É uma cidade grande no interior, basicamente. Não é nada o ponto de Lisboa ou Porto, mas é uma cidadezinha relativamente grande. E o motivo que eu vim para cá foi justamente por ter já gente conhecida por perto e ter basicamente a quem recorrer em caso de alguma necessidade. Então, minha escolha foi mais por isso do que por realmente pela cidade em si. Entendi. E aí eu já aproveitando uma pergunta que eu ia fazer depois, fazer logo agora, que é, em algum momento você se arrependeu de ter ido para Leiria, né? Você disse que é uma cidade grande, mas é interior. Você preferiria ter ido para Lisboa e Porto? Na sua opinião, quais são as vantagens e desvantagens da cidade grande, Lisboa e Porto, e da cidade pequena, tipo Leiria? Preferia realmente ter optado por outra cidade. Se eu tivesse não pensado em ficar próximo do meu amigo aqui, eu pensaria em ir realmente para Porto ou Lisboa, principalmente por causa da minha área. Como eu sou mecânico, Lisboa e Porto você tem uma demanda muito maior de serviço mecânico e muito mais facilitada, de certa forma. Leiria você tem sim locais que você consegue trabalhar, só que aqui o pessoal tem uma exploração muito grande, porque aqui existem duas formas de você ser contratado. Você pode ser contratado por contrato mesmo, trabalho por outrem, que como denominam aqui. Você está com um contrato de trabalho, com tudo certo, a pessoa responde por você, basicamente. E como recibos verdes, que é como se fosse o MEI do Brasil. Você é basicamente um autônomo. Você presta serviços e você emite recibos, e esses recibos você é pago por eles. E mecânicos normalmente aqui na cidade de Leiria são por recibos verdes, muito dificilmente eles são por contrato. Onde é que entra o problema disso? Aqui eles definem o quanto que vai pagar pela hora e muitas vezes não pagam direito. Então, onde tem, normalmente pagam por hora e querem pagar, vamos supor, na melhor hipótese, 5, 6 euros a hora. 5, 6 euros a hora é uma coisa boa? É uma coisa boa.
Dependendo do regime que você estiver. Se você tiver, por exemplo, como contratado, 5, 6 euros a hora não é mal. Mas se você estiver trabalhando com recibos verdes, isso quebra você, porque ao fim do ano, ao fim do mês, você vai pagar 23% de imposto, baseado nisso. Então, numa conta rápida aqui, vamos supor, você com 5 euros a hora, você faria uma média de 800 euros por mês. Só que aí você no final do mês ia ter que descontar 23% disso. Então, basicamente, seu salário ia cair de 800 para 600. Então, próximo disso, né? Mas a realidade é essa. Então, acabava não compensando. Aproveitando, já que você começou a falar dessa questão dos trabalhos, né? Você disse que tinha os recibos verdes ou o contratado. Mas para você ser contratado, que eu imagino que seja o que mais vale a pena no seu caso, né? Que você disse 5, 6 horas seriam relativamente bom. Qual é o processo, né? Eu cheguei em Portugal, fui para minha casa, seja na cidade grande, Lisboa, seja na cidade pequena, tipo Leiria, como você falou. Cheguei na minha cidade, qual é o processo que eu tenho que percorrer para conseguir ser contratado por um emprego? E aproveitando já nesse gatilho também, quão difícil foi para você ser contratado? Primeiro ponto, você, para ser contratado de forma efetiva, fácil e organizada, você tem que ter uma coisinha chamada residência. Para resumir a história de uma forma bem assim, bem clara, para você ser contratado com facilidade em qualquer setor que você queira trabalhar, com ou sem experiência, você tem que ter a residência. Porque muitas empresas elas só contratam pessoas com residências. Então, se essas pessoas elas tiverem a residência em mãos, elas são contratadas a qualquer momento, sem problema algum. O problema que tem nessa situação é justamente isso, a residência. Ah, mas você não falou que com manifestação de interesse você tem uma manifestação de interesse na residência? Sim, falei de fato. Só que a manifestação de interesse atualmente demora 24 a 36 meses para sair. 24 a 36 meses. Isso é um dado oficial. Porque antes você teria como agendar a qualquer momento e era por setores. Então, por exemplo, Lisboa você tinha uma fila de espera enorme. Só que agora não existe mais essa questão de agendamento por local. É um agendamento nacional e você entra na lista de espera quando você chega. Então, atualmente a espera está de 24 a 36 meses. Então, é uma coisa que está complicando muito no sentido de residência. Mas você quer dizer que você não consegue contrato? Consegue. Só que, para você conseguir contrato, normalmente é muito difícil você conseguir contrato direto. As empresas te dão contrato direto. Muitas vezes são empresas pequenas que muitas vezes também elas fazem muita coisa por baixo dos panos. Inclusive, uma das que eu trabalhei, acontecia isso. Eu fui contratado pela empresa, só que por exemplo, ela queria que você fizesse hora extra, mas ela não queria pagar as horas extras da forma que era para ser pagas. Ela pagava as horas extras abaixo da tabela e por fora. Então ela não declarava isso. No final das contas, quem perdia era você. Você ganhava o dinheiro em mãos, só que era um dinheiro abaixo do que a tabela estabelecia, e os direitos trabalhistas que você teria envolvidos a esse dinheiro que você ganharia, todos eles iam embora justamente porque não era declarado. Então você perdia na situação de qualquer forma. E a outra forma de você ser contratado, que inclusive eu também já passei por ela e estou passando agora na atual função que eu estou, é justamente o fato de que você pode ir para recrutadoras. As recrutadoras elas são de trabalho temporário. Mas aí é onde entra o problema. Temporário. Se a empresa contratou você hoje, amanhã ela disser que não tem mais necessidade da mão de obra porque um pedido foi cancelado, vamos supor, ela pode demitir você de hoje para amanhã. Você vai receber pelos dias que você trabalhou? Sim. Mas você vai receber... você pode ser demitido a qualquer momento. Não é que você vá ser demitido a qualquer momento, mas aconteceu isso comigo. Eu fui contratado em julho e fui demitido pela empresa que eu estava trabalhando, que era uma empresa de fabricação de papelão, que aqui eles chamam cartão. Eu fui contratado, passei 3 meses na empresa, só que aí acabou o período de verão, que é basicamente a alta demanda, como eles chamam, e eles mandaram alguma quantidade de temporários embora por conta disso.
E isso acontece muito aqui na Europa, porque diferente do Brasil, aqui existem realmente as estações e as estações também definem demanda de trabalho. Por exemplo, restaurantes, que aqui são chamados de restauração, locais de turismo, locais com fábricas também. A demanda sempre sobe no tempo do verão. Enquanto, por exemplo, demanda de entregas, que agora eu estou trabalhando com entregas, ela sobe muito no final do ano. Inclusive, a minha contratação foi uma contratação de reforço de final de ano agora. Esse mês de outubro, novembro e dezembro, provavelmente, estão contratando gente para poder suprir justamente o aumento de entregas. Então, aqui funciona muito baseado nisso. Sempre você vai ter, dependendo do momento do ano, contratações temporárias. E eu estou ciente disso. A partir do momento que chegar ao fim do ano, eu posso muito bem ser demitido novamente. Porque é uma coisa que é muito comum, justamente para isso que se existe as empresas temporárias. E é Entendi. isso. As formas que você tem como ser contratado aqui são essas: recibos verdes, contratação direta com empresas pequenas, que é muito raro acontecer, e empresas temporárias. E deixa eu aproveitar aqui e te perguntar. Pelo que eu entendi, então, você chegou, a única coisa que você tem que fazer basicamente é tirar sua manifestação de interesse, né? O problema é que a manifestação de interesse demora, é isso? Ou tem mais algum outro documento que você precisa fazer? Então, vou passar agora uma lista para você. Manifestação de interesse. Para você conseguir a manifestação de interesse, você precisa ter NIF, que é o número de contribuinte. É o CPF daqui, basicamente. Para você ter NIF, você precisa ter um representante fiscal. Se bem que de uns 2 meses para cá, 3 meses para cá, modificaram isso e estão facilitando NIF e NIS. NIS seria a sua carteira de trabalho. Mas antes disso, você tinha que ter o NIF. Para você tirar o NIS, você teria que ter ou atividade aberta ou alguém contratando você para você poder ter acesso ao NIS. E para você ser contratado, você precisava de uma conta bancária, que hoje em dia é muito difícil você conseguir uma conta bancária gratuita, como, por exemplo, um dos bancos mais fortes aqui é o Banco Activo. E esse banco, ele é o único gratuito. E eu acredito que 1 mês a 2 meses atrás, ele proibiu, basicamente, a abertura de contas de pessoas que não tinham residência. Ou seja, todo mundo que chegava aqui corria justamente por Activo, justamente pela facilidade dele abrir e ser uma conta gratuita. E aí eles fecharam essa porta e agora só com residência você consegue abrir. Então, é uma sequência de documentos. Você tem que ter contrato de trabalho, se você não tiver contrato de trabalho, você tem que ter abertura de atividade, que é basicamente o MEI, são os recibos verdes que eu expliquei. Você tem que ter um dos dois, porque a manifestação de interesse ela pode ser feita pelo artigo 88, que é contrato de trabalho, ou pelo artigo 89, que é por recibos verdes. Então, você fazendo um desses dois procedimentos, você tem. Só que aí toda a documentação que você tem que tirar, hoje em dia está facilitada. Mas na época que eu cheguei, ainda era bem complicado de se fazer. Você tem que correr atrás de um e depois atrás de outro. Você, por exemplo, para conseguir abrir a conta no banco, você tinha que ter um atestado de morada. É basicamente você tem que ir numa junta de freguesia, que é como se fosse um cartório municipal, para poder tirar um documento dizendo que você mora onde você mora. Eles não aceitavam, por exemplo, como no Brasil, traga um comprovante de residência. Vou levar uma conta d'água, vou levar uma conta de luz. Não, eles não aceitam. Você tem que ir na junta de freguesia, tirar esse documento para poder abrir uma conta. Portugal gosta de burocracia, né? É impressionante. Parece Brasil. Quem diria, né? A gente é cópia carrada e esculpida de português. Mas então, pelo que eu entendi, para você poder tirar sua manifestação de interesse, tem uma lista de documentos. Aí você precisa do NIS e NIF, que é basicamente seu CPF e sua carteira de trabalho. E aí você precisa ter um atestado de moradia para poder provar que você mora lá, que você tem que pegar numa Câmara Municipal, que eu esqueci o nome, desculpa, nome de português eu já esqueci. E aí, com isso, e uma conta bancária, né? Porque você precisa do contrato de trabalho. E aí você precisa abrir a sua conta bancária, com tudo isso você vai lá e você pede a manifestação de interesse, de 24 a 36 meses está saindo, e aí depois disso
Você pega a sua residência, né? Eu imagino, e aí depois de 5 anos, se não me falha a memória, você pode dar a solicitação para o passaporte, né? Que é o que basicamente todo mundo quer. Pegar o passaporte português e poder ficar de boas. É isso? Essa sequência? Exatamente, a sequência é exatamente essa. Só que, vamos lá, são os 20. Você chega, aí esse tempo de 24 a 36 meses para sair a sua residência, e os 5 anos começam a contar a partir da data que a sua residência está na sua mão. Ou seja, se está demorando de 2 a 3 anos, o tempo total para essa espera seria de mais ou menos uns 7 anos, botando por baixo. Pelo menos isso, vamos lá. Estamos em dia 19 de outubro de 2022. Se você for um inteligente e vier escutar esse podcast em 2023 e disser que essa informação não procede, Portugal muda o tempo todo essas informações. O tempo todo você tem alterações, você tem modificações, então não é a mesma coisa sempre que você for ver. Se você vê alguma diferença, pode ser por conta disso. Mas, atualmente, o mínimo de demora que você teria para chegar a esse processo de nacionalização seria justamente os 7 anos, que são os 2 para tirar a residência, 5 anos de residência para você solicitar a nacionalidade portuguesa e, consequentemente, traz o passaporte. É basicamente isso. Entendi. Então é mais ou menos o processo que eu tinha escutado. E aí você comentou mais cedo que agora tinha um processo que estava diferente, né? Que tinha facilitado. Que processo é esse? Ele já está valendo, não está valendo? E como eu, por exemplo, que eu ainda estou no Brasil, e se eu estiver querendo ir, né? Quem estiver assistindo, que estiver querendo ir para Portugal, como que essa pessoa pode estar usufruindo desse processo? Como é que muda para essa pessoa? Trazer essa informação para vocês que estão no Brasil aí, que têm interesse em vir para Portugal realmente. Mas hoje em dia você só tem a manifestação de interesse, só que já está aprovado um visto para procura de emprego em Portugal. Ah, como é que é isso aí? É uma coisa muito interessante, muito boa, inclusive. Esse visto de procura de emprego vai ser basicamente você fazer um visto para vir a Portugal por 4 meses. 4 meses você vai estar aqui procurando emprego. Só que esse visto ele já facilita muitas coisas para você. Por exemplo, o meu processo o meu trabalho que tive para tirar o NIF, NIS, esse tipo e todas essas documentações não vai existir, porque você já vai vir uma residência. Ela não é uma residência, na verdade, mas é um visto que já vai te habilitar uma residência muito rápida, porque você vem com a entrevista da CEF marcada para sua residência já. Então, ao invés de você passar 24 meses, como o pessoal da manifestação de interesse, você passaria 4 meses. Se você conseguir um emprego nesses 4 meses, no quarto ou no quinto mês, você teria direito à sua entrevista na CEF para poder solicitar e conseguir a sua residência. Então, quem estiver pensando em vir para Portugal, eu sugiro que vocês esperem até essa legislação ela realmente entrar em vigor, que acredito que seja por volta do início do ano de 2023. Então, entrando em vigor essa legislação vai ser muito mais interessante para quem quiser vir, porque você já vai chegar com documentação pronta. Você não vai ter o estresse de chegar aqui e ficar correndo atrás de documentação e depois ficar basicamente como irregular. Se não, você não tá irregular pela teoria, mas você está irregular porque o pessoal não entende que manifestação de interesse é um processo regular. Então, todo esse problema, você pode anular ele entrando por essa forma, da manifestação do visto para procura de emprego. A questão que muita gente tem que atentar também para fazer esse visto, você tem algumas exigências. Dentre elas, você tem que ter o equivalente a 3 salários mínimos aqui, no caso que aqui é chamado de ordenado mínimo. Aqui é chamado de ordenado mínimo. Aí você tem que ter basicamente o valor de 3 ordenados mínimos, que atualmente o ordenado mínimo é 705, e você tem que ter a comprovação desse valor para poder habilitar. Entre outras exigências que você se procurar na internet e você procurar canais de confiança com relação a informações
E aí agora eu aproveito, né, já todo esse percurso que você falou aqui para perguntar com relação à questão do salário mínimo. A gente sabe que o poder de compra do euro é muito maior do que o do Brasil e o salário mínimo aí, se convertido para cá, vai dar um dinheirão, né? Dá quase R$ 4.000 agora na cotação de hoje. Mas com esses, abre aspas, quase R$ 4.000, no caso com esses 700 e poucos euros, você falou, 705, se não me falha a memória. Quão boa é a sua vida? O que é que você consegue pagar? O que é que você, como você consegue viver? Faz sentido ou não faz sentido? Aí é onde entra o que eu falei antes. Lembra que eu falei que vir sozinho é uma coisa e vir acompanhado é outra? Então, você vir sozinho prejudica muito nesse sentido, porque, por exemplo, eu atualmente eu moro num quarto. Um quarto de uma casa dividido com 5 pessoas. O quarto é só meu, ok? Só que a casa é dividida com cinco pessoas. Atualmente só 4 porque um dos quartos está vago. Mas aí, o conceito é o mesmo. Qual é o problema dessa situação? Esse quarto me custa 300 euros ao mês. Um quarto. E eu não estou morando em Lisboa, eu não estou morando em Porto, não estou morando em nenhum lugar absurdo, Pica de Tandera, maravilhoso, porque tipo, aqui é o centro de tudo e você vai conseguir tudo que você precisa. Se você virar na esquina, você vai ter uma avenida inteira com loja de roupa. Na outra esquina tu vira, vai ter uma avenida inteira com loja de peça. Não. Você tá morando em Leiria. E não é nem no centro de Leiria, é próximo ao centro de Leiria. Dá mais ou menos uns 10 a 15 minutos de carro para o centro de Leiria. Você depender de transporte público aqui, você tá ferrado. É quase impossível você conseguir chegar em qualquer lugar aqui de transporte público, justamente porque demora muito. Você só realmente tem um horário comercial, que é basicamente das 8 das 9 até as 17 18, que você teria realmente como fazer uso de transporte público. Mas aqui na minha cidade é muito ruim de andar de transporte público. Eu não Minha sabia, cidade é não. arredores. O transporte público lá em Portugal é tão bom. Lá em Portugal, que eu digo, lá em Lisboa, né? Que foi basicamente a cidade que eu fiquei. É tão bom. Eu não sabia, não. Leirinha é ruim desse jeito? Sim. É bem ruim, justamente porque é muito pouco ônibus, muito pouca condução para uma área muito grande. Então acaba que as pessoas, por natureza, optam por ter carro, justamente porque, dependendo do horário, principalmente porque aqui a região de Leiria é muito, muito grande por fábricas, os horários das fábricas você não teria como pegar ônibus. Então esse transporte realmente só serve para quem trabalha no horário comercial. Em Lisboa e Porto, realmente o transporte público é maravilhoso. Você consegue ir para qualquer lugar pagando barato, sem ter problema nenhum. Mas aqui em Leiria realmente é muito ruim nesse sentido. Muito ruim mesmo. Porque você tem tudo que você precisa fazer, você tem que ter carro. Se você não tiver carro, você não vai para lugar nenhum. A realidade é Nossa, que essa. absurdo, gente. Eu nunca imaginaria. Eu nunca fui pro interior, né? Eu sempre fiquei lá em Lisboa, então realmente não tinha como saber. Mas eu nunca imaginaria, porque é realmente tão bom o transporte público em Lisboa que eu pensei, nossa, o transporte público em Portugal é uma maravilha. É bom saber disso, né? Foi. Bom que aí quando eu for pro interior já tá programado, já tá preparado para poder ter um carro, alugar um carro, alguma coisa do gênero, porque realmente prejudica. Mas aí você tava falando, são 300 euros para alugar o quarto com 4, 5 pessoas, né? Fora isso, o que mais se gasta? Vamos lá, de combustível, eu andando o mês todo no carro, meu carro é um carro diesel, é bem econômico ele, mas mesmo ele sendo muito econômico, a média de combustível que eu gasto é de 60 a 100 euros por mês. Você de feira, você comendo tranquilo, comendo em casa, você gasta de 60 a 100 euros por mês. Dependendo do mês que você compra alguma coisa a mais, é 120. Aí o bom desse local que eu moro é que realmente eu não pago a energia, a luz, no caso, a energia, água, aquecimento, que é a gás aqui, não pago internet. Mas se você tivesse que pagar todos esses custos, você teria um custo de pelo menos em 50 a 100 ainda em cima desse valor. Então, tipo, aqueles 700 que você viu, eles já começam a reduzir, né?
Tu falou que na tua casa tu não paga, né? Água, luz e o gás, que é praticamente para esquentar a casa e a internet. Mas isso já não tá no preço que tá de 300 euros? A média de 300 euros já não encobre tudo isso, não? Ou, tipo, a média já é 300 e tu, por acaso, deu sorte de conseguir um local que cobria tudo junto? É bem relativo, porque, por exemplo, em outros locais mais afastados daqui de lá do centro de Leiria, você encontra ainda por 250 com tudo incluso, ou então 200 com tudo incluso, um quarto. Ou até casas que não sejam com tudo incluso, mas pelo valor de 250. A questão é que você tem todos os custos e o deslocamento, Uhum. entendeu? Então, é basicamente, você quanto mais afastado você morar, mais barato vai ser, mas em compensação você vai ter maior custo para se locomover e ao mesmo tempo você vai ter também todos os custos inerentes à casa. Então, é uma balança. Eu só não saí daqui por conta disso. Porque se eu tivesse junto com outra pessoa, isso seria um custo que seria diluído rapidamente. Mas a pessoa um salário só para pagar tudo, aí fica realmente mais complicado. Aí eu vou aproveitar e perguntar uma outra coisa que não deveria a gente incluir aqui no podcast, não tá nem no roteiro, mas me veio a pergunta, é que a gente tá falando aqui dos custos do salário mínimo e esse ano em específico a gente tá vendo uma coisa muito diferente na situação mundial, né? Que a Europa tá passando por uma crise energética, alta inflação, enfim. Será que esse salário mínimo hoje, né, que esse ano não dá para comprar tanto por conta disso, ou você acha que antes mesmo já estava problemático, né? Já os preços já estavam muito caros? Porque se for uma coisa pontual de agora, possivelmente daqui uns 4, 5 anos, como as coisas voltarem a melhorar, possivelmente a gente vai ter uma melhoria no poder de compra aí da moeda euro e aí você consegue ficar tranquilo. Mas se for uma coisa assim que você acha que vai ser para sempre, então já não é tão de boa, né? Daqui a 4, 5 anos vai estar inclusive pior. Então, para pessoas que estiverem assistindo esse podcast mais para frente, né, 2025, 2026, realmente botar na ponta do lápis aí todos os custos direitinho para ver se realmente vai fazer sentido ou não. Porque aí já vai estar um poder de compra muito menor do que o de hoje. Mas qual a sua opinião? Você acha que é por conta da inflação? É uma coisa pontual desse ano? Ou você acha que sempre foi assim e agora só tá um pouco pior? Já escutou a expressão empurrar bebo ladeira abaixo? Já. É basicamente isso. Portugal não é que estava ruim, mas Portugal ela sofre inflação por conta de uma coisa muito simples. Os custos de tudo são aumentados pelos próprios portugueses. Por quê? O que aumentou mais nesses últimos anos? O aluguel, o arrendamento. Mas quem aumenta são os próprios portugueses, porque o mercado imobiliário ele é um mercado que você vê muita casa para vender, você vê muita casa para alugar, só que o problema é que os custos dos aluguéis são exorbitantes. Eu já cheguei a ver uma casa com 2 quartos, o cara tava cobrando 700 euros numa casa de 2 quartos. 700 é o próprio ordenado mínimo, como eles chamam, salário, basicamente, você numa casa. Isso não me E, impressiona tanto, porque lá na Irlanda, um single agora, né, um quarto feito você tá morando agora, seriam 700 euros. Mas a diferença é que o salário mínimo lá é muito maior do que o da Irlanda, né? Então, não dá pra fazer uma comparação justa. Mas não me impressiona tanto, porque eu já vi por 700 euros, por 1.000 euros, então é uma coisa que eu já tô até acostumado. Mas assim, e aí eu vou defender um pouco agora o outro lado, né? Você falou da questão do o preço tá aumentando por conta dos próprios portugueses. Mas tendo em vista que o preço de qualquer item ele sofre pela oferta e demanda, Portugal estava sofrendo com uma demanda gigantesca de gente chegando, né? Então, muita gente, muitos brasileiros, muitas pessoas de outros locais indo para Portugal tentar mudar de vida, como por exemplo você mesmo. Então, pode ser que o aluguel tenha subido muito por ter mais demanda querendo aquilo ali, e aí, obviamente, para equilibrar o preço tem que subir, é uma coisa normal. Não é o cara que é ruim, é realmente uma coisa normal. O que é diferente do que o cara simplesmente não tá entrando ninguém no país e ele simplesmente aumentou porque ele quis aumentar para poder tirar mais dinheiro da galera lá. São duas coisas diferentes. E aí, nesse caso, eu tenho que defender ele porque eu não tenho dado para saber se entrou gente ou não para ele poder justificar ali pela oferta e demanda, né? Mas eu não sabia que o preço estava tão elevado assim. Realmente, 700 euros numa casa é muito pesado para Portugal.
Especialmente se você estiver falando de um interior como Leiria. Porque se for em Lisboa, eu também já escutei falar de umas coisas mais caras. Em Porto, que tem muita gente também tem algumas coisas mais caras. Mas se for em Leiria, realmente deve ser um pouco abusivo. Exatamente isso. O ponto é justamente isso. Para Portugal é caro. E para ser interior em Portugal é caríssimo. E no seu contraponto que você falou, de dizer que, não, mas aí também a demanda aumentou, aumenta o valor das coisas. Sabe quando foi esse aumento? Pandemia. Não É, foi com demanda, não tinha gente entrando na pandemia. Eles aumentaram porque eles quiseram aumentar. Porque a demanda parou, as fronteiras estavam fechadas, não entrava ninguém. Não entrava, não saía ninguém. Então, o motivo do aumento pode ter sido dado pela pandemia? Pode. Pode ter sido dado pela situação de que precisavam realmente aumentar porque eles achavam que precisavam aumentar? Pode. Mas a pandemia não teve entrada de mais gente, não teve aumento de demanda. A demanda ficou estacionada. As poucas pessoas que entraram em Portugal no tempo da pandemia foram pessoas que vieram com visto de estudante e posteriormente trocaram para manifestação de interesse. Você entendi. entendeu? Uhum. Então, por conta disso, houve essa entrada. Houve uma entrada muito grande, inclusive, mas não tão grande quanto o normal, que é que quando as fronteiras estavam abertas. Então, pode se justificar por 1 milhão de motivos? Pode, não é injustificado, mas é um aumento que é absurdo. É como eu disse, uma pessoa sozinha, ganhando um salário, com todos os adicionais, com subsídio de alimentação, com duodécimos, que é basicamente o abono de férias e abono natalino que você tem direito aqui em Portugal. Com tudo isso, você chega a ganhar 900 a 1.000 euros, no máximo. Se você ganha isso, você chega no final do ano e você chega no final do mês, você tem que pagar 600 numa casa, todo o seu dinheiro está indo para onde? O É, ponto é fica esse. difícil mesmo. Você não vai ter como pagar o resto. Mas então, Sabe? Igor, saindo então agora do aspecto aqui da condição de vida, e aí aproveitando, fazendo um link até com a pergunta que eu fiz lá no começo do podcast, se você comparar a sua vivência hoje com o que te diziam sobre Portugal, o que você diria para os nossos espectadores aqui que estão assistindo aqui até o final do podcast, estão acompanhando até então, o que realmente acontece em Portugal? O que realmente deveria ser dito, não para vender cursos, para vender viagem, para vender coisas, mas realmente deveria ser dito para a população, para que elas pudessem de fato se organizar e se planejar para fazer uma moradia em Portugal, se mudar para Portugal. O que eu digo para o pessoal que tem interesse em vir é: prestem atenção, filtrem as informações. Vejam qual a área que você tem experiência para saber quais locais a sua área ela funciona bem. Porque, por exemplo, eu como mecânico vim para Leiria. A pior coisa que eu fiz na minha vida foi ter vindo para Leiria. Eu podia ter ido para qualquer outro lugar. Porto, Lisboa, provavelmente eu estaria trabalhando, ganhando muito melhor e conseguindo viver numa condição bem melhor também. Só que aí aqui foi realmente uma escolha ruim de ter vindo para uma cidade que é fraca com relação a essa área. Então, se você vier para Portugal, quem estiver no Brasil tiver interesse em vir para Portugal, a minha dica é realmente venha, mas estude a zona que você vai. Você tem experiência com fábrica, vá para uma zona fabril que tenha o tipo de trabalho que você tinha no Brasil. Você tem experiência fazendo entregas, vá para uma cidade central como Porto, Lisboa, ou uma cidade que tenha muita demanda de entrega. Você trabalha em setores de alimentação, restaurante, esse tipo de coisa. Vá também para uma cidade que você tem essa demanda. Escolha bem para onde você vai. Se organize com relação a isso. Não vá para qualquer lugar baseado em meu amigo tá lá, eu vou para lá porque meu amigo tá lá. Não vá nessa, não caia nessa. Primeiro priorize sua profissão, posteriormente você prioriza seu lazer. Porque lazer é basicamente os amigos. Porque se você não priorizar isso, você vai se frustrar. Então, sempre que você pensar em vir para cá, priorize o local que você vai. Priorize ir para um local que você tem realmente demanda para sua área, senão você vai se frustrar, você vai quebrar a cara. Isso é real. Isso é a palavra de quem chegou aqui, passou na pele tudo isso, ainda por cima sozinho. É pesado.
Não faça, não venha sem planejamento, não venha sem organização. E o segundo passo é vir com tudo organizado. Como eu disse, esperem para esse visto de procura de trabalho aparecer aí nas legislações, que já tá aprovado, só que ele ainda não está em vigor. Quando ele estiver em vigor, o pessoal que quiser vir, pegue por ele, que é muito melhor do que vocês fazerem o processo de forma de manifestação de interesse. Demora menos e dá menos trabalho. Minha dica para o pessoal realmente do Brasil é essa. E para encerrar realmente esse ponto, avaliem se vale a pena, porque a condição de vida é melhor do que no Brasil. Fato, não tem como comparar. Mas avalie se você está disposto a trabalhar com qualquer coisa ou se você está disposto a trabalhar só na sua área. Porque eu já vi muita gente que chegou aqui, que começou a trabalhar em outra área, desanimou e voltou para casa. E isso é uma coisa muito, muito comum de se ver. Justamente porque a pessoa ela pensa que topa qualquer coisa, mas na verdade tem muito trabalho aqui que acaba sendo mais puxada. Se você vier para cá, venha sabendo disso. Você se entrar na sua área, bom. Se não entrar na sua área, você já venha preparado para o que você vai enfrentar. Então, Igor, a gente vai chegando aqui ao final do nosso podcast. Eu queria primeiramente agradecer a sua presença, a todas as coisas que você falou, dica muito legal que você trouxe aqui para todo mundo. E aí eu queria te perguntar se você teria alguma rede social que as pessoas pudessem estar te mandando mensagem para tirar dúvida, seja com relação ao novo visto, ao processo, a questão de casa, moradia ou qualquer outro tópico que a gente falou aqui. Você teria alguma rede social aí para compartilhar com a galera? A rede social que eu teria seria o Instagram mesmo. Qualquer dúvida que o pessoal tiver lá, eu posso tentar responder. O seu Instagram já tá aí na tela. Quem quiser seguir é @im_santos0705. Então, gente, quem quiser aí tirar dúvidas com o Igor, só seguir ele lá, mandar mensagem para ele ou deixar aqui nos comentários o que eu não souber responder, eu mando para ele, ele me responde e eu coloco aqui para vocês, beleza? E se você quiser mais dos nossos conteúdos, você pode estar entrando no @investe.space, tanto no TikTok quanto no Instagram, onde a gente compartilha diariamente bastante conteúdo sobre gestão financeira, investimentos no exterior, economia mundial, entre outros assuntos focados em você que é brasileiro e reside no exterior. Se você quiser um conteúdo mais light, também estamos presentes lá no Twitter, o @invest_space03, e a gente posta bastante meme, brincadeiras e retuita bastante coisa importante lá, sérias notícias também. Ou você pode estar acompanhando a gente também pelo nosso canal do YouTube, que é o Invest Space, onde a gente traz vídeo todas as sextas e domingo com bastante conteúdo também explicativo sobre esses tópicos que a gente já mencionou. Eu agradeço a todos que conseguiram fazer uma doação aqui para o nosso canal, para manter a gente funcionando aqui, trazendo conteúdo para vocês. E se você não conseguiu fazer nenhum tipo de doação, mas quer contribuir com o nosso trabalho aqui, você pode estar entrando lá no nosso YouTube, se inscrevendo, curtindo, compartilhando os nossos conteúdos com seus amigos e familiares para nos ajudar a conseguir chegar em cada vez mais pessoas. Eu agradeço a todos que ficaram com a gente aqui até o final desse episódio e aguardo vocês na próxima terça-feira.